programa Rádio Mulher é uma realização do Centro das Mulheres do Cabo, parceria ActionAid Brasil, OC e Calheta FM. Como vocês sabem, nas últimas sextas-feiras de cada mês, quem está conosco é a turma do FOJUCA, Fórum de Juventudes do Cabo. Daqui a pouquinho eles vão iniciar a programação do Juventude Antenada, mas olha só, antes um recado do pessoal do Centro das Mulheres do Cabo, ainda em ações, que fazem com que a gente reflita e também tome uma atitude. O 18 de maio, crianças e adolescentes livres de todo tipo de violência sexual. Pois essa é uma campanha que foi lançada este ano, no 18 de maio, um mês que a gente dedica também para o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o Centro das Mulheres do Cabo está realizando uma ciranda cultural pelos direitos da criança e do adolescente, também numa parceria com a rede de enfrentamento. Pois bem, essa ciranda cultural pelos direitos da criança vai acontecer agora, no dia 30 de maio, das 9 às 17 horas, na praia de Igaibu. E a programação é a seguinte: de manhã, de 9 ao meio-dia, roda de diálogo, vulnerabilidade e subnotificação da violência sexual contra crianças e adolescentes. O objetivo dessa roda de diálogo é debater os dados da violência e discutir estratégias para garantir o direito das crianças e dos adolescentes para que tenham uma vida sem violência. O local vai ser no restaurante Senhora de Engenho, na Estrada Velha de Suape. O horário vai ser das 13h30 às 17 horas. De tarde, nesse horário das 13h30 às 17 horas, vai acontecer a ciranda de serviço, exposição da Rede de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente no município do Cabo de Santo Agostinho. Lá vai ter apresentações culturais, vai ter teatro infantil, roda de capoeira, maracatu. Visita também aos estandes dos serviços da rede pública e também dos movimentos sociais. O local vai ser a quadra da Escola Modelo de Igaibu. Gente, e para se inscrever para o primeiro dia, para o primeiro horário, que é na roda de diálogo, tem poucas vagas, viu, minha gente? São apenas 40 vagas e você pode se inscrever pela página do Facebook do Centro das Mulheres do Cabo, ok? Não perde essa oportunidade não, porque desde que a gente começou a anunciar, o pessoal já está marcando, o seu lugar nessa ciranda cultural pelos direitos da criança e do adolescente. 30 de maio, das 9 às 17 horas, na praia de Igaibu, uma realização do Centro das Mulheres do Cabo e da Rede de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, vamos lá? Hoje é 26 de maio de 2017. Olá galera, bom dia. Eu sou a Elaine Cristina, do FOJUCA, Fórum de Juventudes do Cabo, e estou cursando o primeiro período de Ciências Sociais na UFPE. E aí gente, bom dia, eu me chamo Randy Augusto e também participo do FOJUCA desde o início. Sou fotógrafo, geógrafo e professor. Você pode nos ouvir pela Calheta FM 98,5 e pela internet na página www.calhetafm.com.br. E também você pode acessar, além da página do FOJUCA, pelo Facebook, assistindo nossa transmissão ao vivo.
Nossa força e coragem de lutar por melhores dias para a juventude cabense é o que nos move ainda mais. E a gente não pode fugir da luta, não. Nem de temas que precisam ser discutidos, refletidos e enfrentados pela sociedade e por nossas juventudes. No nosso quadro de entrevista Megafone, vamos conversar com o psicólogo Wellington Albuquerque, do GPsique, grupo de psicólogas e psicólogos do Cabo, sobre depressão na juventude. No quadro Fojuca Tá de Olho, temos o nosso companheiro Zé Henrique, com depoimentos de jovens sobre o que está levando a juventude a ficar deprimida. Nossa cultura, nossas múltiplas faces. Aqui também vai encontrar com o nosso quadro Rap, Rock and Roll, Psicodelia, Hardcore e Raga. No comando, Edson Gomes, que vai conversar com o casal de grafiteiros Anne Raiz e Wagner Lenda sobre como a grafitagem, o desenho e a pintura ajudam na terapia mental. Fala um pouquinho sobre a música, gentileza. Fala um pouquinho sobre a música. Chega na nossa primeira música, Gentileza, com Marisa Monte. Juventude Antenada. Jovens unidos pelo Cabo Melhor. Eu tô mais nervosa, tô de boas, né? O externo tá ótimo, o interno tá uma... Ximaria. Aqui tá um... Eu esqueci que eu falo. É não, porque o último chegou aí, então. Ó, tá aqui, vocês querem, porque pelo jeito não saiu aqui não. Aí só ia questionar, essa daqui, que eu falei do meu irmão, que pra o depoimento da minha filha. Esse é o melhor, esse é o melhor, desse áudio. Aí você não vai na hora, eu peço, aí você Eu eu dou pra não- você me acertar, certo? E bota aí no. Porque ele não gravou. Meu nome da menina é quem? Do depoimento? Tá, ela mesma diz. Aceitada, Mas tu sabe não dizer. Não, você vai compartilhar. Estamos de volta. Você que está sintonizando a Caleta FM agora, esta é a programação do Rádio Mulher nas sextas especiais. Ocupando espaço hoje, o Fojuca com o programa Juventude Antenada. E você pode participar do nosso quadro de entrevistas ou megafone sobre depressão na juventude pelo telefone 3521-3006, repetindo, 3521-3006. E também estamos transmitindo ao vivo pela página do Fojuca no Facebook. Acesse a nossa página e fique por dentro de todas as ações sugeridas como temas para a gente colocar no próximo programa, ok?
Durante muitos anos, acreditou-se que os adolescentes, assim como as crianças, não eram afetados pela depressão, já que, supostamente, esse grupo não tinha problemas vivenciais. Hoje, reconhecemos que adolescentes são tão vulneráveis à depressão quanto os adultos, e que ela é um distúrbio que deve ser encarado seriamente em todas as idades. Nos últimos tempos, observou-se um aumento no número de casos de depressão na adolescência. Os adolescentes se deparam com novas situações e pressões sociais, favorecendo as alterações do humor e do seu comportamento. É preciso ficar em alerta, pois nem todos os jovens reagem a momentos de solidão, descontentamento, confusão e incompreensão da mesma forma. Uns são mais sensíveis e sentimentais que os outros, por conta da sua história de vida na família, na escola, nos grupos e relacionamentos. Esse quadro pode indicar depressão. É necessário procurar a ajuda de um profissional. Pode apresentar, Wellington, tá? Elaine. Conosco no estudo do nosso quadro de entrevista O Megafone, vamos conversar com o psicólogo Wellington Albuquerque, do GPSIC, Grupo de Psicólogas e Psicólogos do Cabo, sobre depressão na juventude. Bom dia, Wellington. Bom dia a todas e todos, agradeço mais uma vez o convite. Espero que, de certa forma, a gente consiga dialogar um pouco sobre essa temática que está tão arraigada na nossa sociedade, que a gente possa um pouquinho construir juntos esse conhecimento. Bem, Wellington, vamos lá, né? Primeira pergunta. Afinal, qual a diferença entre tristeza e depressão? Vamos lá, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante para que a gente possa iniciar nosso diálogo. Eu acho que o ser humano ele é um ser complexo, então a gente precisa começar a entender que a felicidade e a tristeza fazem parte da existência humana. Em que sentido? Em diversos momentos da nossa vida a gente vai poder e a gente tem a possibilidade de estar tristes. Então existem frustrações, existem desafios e aquele momento é também um momento de humor ficar um pouco abaixo. Então a tristeza não é necessariamente algo ruim, ela faz parte da existência humana. A grande diferença entre ela e a depressão é que a depressão ela é concebida atualmente como uma patologia em que essa tristeza ela fica no sujeito por vários momentos, em várias circunstâncias, em vários ambientes, e acaba com que isso fica de forma contínua. A tristeza não necessariamente vai ficar de forma contínua, ela fica, ela sai, outra coisa é colocada no lugar de vazio. Mas na depressão, geralmente, a tristeza ela ganha outra conotação, que não é uma parte da vida, mas se torna o próprio sujeito. Então a gente pode pensar que a depressão em si, ela é uma patologia, ela é concebida como uma patologia, mas aí a gente tem que manter um debate de como é que essa depressão ela pode se tornar uma doença na vida do próprio sujeito e pode alterar o viver humano dela, né? Então talvez a gente possa começar pensando por aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Então agora a gente vamos agora para o depoimento do quadro Fojuca Tá de Olho, na produção do companheiro Zé Henrique. Vamos escutar? Meu nome é Raíssa, fui diagnosticada com depressão há um ano, faço acompanhamento com psicólogo e com terapeuta. Tomo uma medicação regular, tenho umas crises de vez em quando, e essas crises são desencadeadas por fatores externos, e um desses fatores externos é a pressão acadêmica, né? Nós temos a mania de comparar nosso contexto de vida com o das outras pessoas, e isso é muito prejudicial para o nosso desenvolvimento intelectual. Então é muito importante a gente ter em mente que cada pessoa tem seu ritmo, tem sua dinâmica, e nossa graduação diz respeito apenas à nossa história de vida, e não cabe a ninguém julgar. Acredito que existem muitas pessoas, tanto quanto relatos que vejo de amigos com dificuldades de terminar a graduação e que desenvolvem transtornos de ansiedade. E dentro desse transtorno, a dificuldade para dormir, a dificuldade de concentração, né, a dificuldade de se manter mesmo saudável, né, durante o dia. Então existe muito essa questão de comparação, né? Jéssica tirou uma nota melhor do que a de Raíssa. E isso é desnecessário, né? Porque
diferentes nesses processos. Eu mesmo me sinto muitas vezes desestimulada com o sentimento de fracasso, né? Porque essas doenças patológicas são muito ignoradas dentro do contexto acadêmico. E geralmente acham que é frescura, mas depressão é uma doença muito séria e que precisa ser tratada. Bom, meu nome é Raíza, normalmente, e eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, Wellington, qual é o teu ponto de vista? O que é que tu deveria comentar? Eu acho que primeiro a gente tem que agradecer muito a Raíza pelo depoimento que ela deu. Ela acaba trazendo uma parte da vida dela, então é algo que a gente precisa agradecer, porque é uma parte do viver dela que ela está trazendo para a gente. E segundo, eu acho que a gente precisa começar a debater o que é que circunda a ideia da depressão necessariamente. Porque a Raíza ela acaba trazendo diversas coisas para que a gente possa refletir. Então ela está trazendo os desafios da gente conseguir se manter em apenas um nível de produção, sendo que o meio social, o meio cultural, os meios capitalistas nos dizem que a gente precisa ter um desenvolvimento e sempre estar produzindo, sempre a gente tem que ser uma nota, como ela colocou. Então, a partir da lente em que é colocado no próprio sujeito, ele acaba encaminhando para algum lugar. Então, no momento em que a gente está num local de tristeza, a gente está também num local de inexistência. Porque quando a gente vai pensar na relação da depressão e desse estado de tristeza com as questões midiáticas e com as questões virtuais, a gente vai perceber que o sujeito ele não pode mais estar no local de ficar triste. Parece que a busca para a felicidade é a única busca possível no ser, em que a gente precisa excluir a questão do momento de tristeza. Então ela traz diversos tipos de coisas que a gente pode pensar. Por exemplo, o sentimento do fracasso frente a esse estado que é colocado na gente. Ele apenas é um estado de produção. Por isso que diversos teóricos, também da psicologia, mas também da sociologia, vão fazer com que a gente reflita das relações líquidas e das relações de consumo. Né? Que a gente está sempre no movimento de consumir e ser consumido pelas tecnologias, pelo dinheiro, por essas relações que não têm mais substância necessariamente. Então ela traz diversas coisas que a gente pode pensar. Por exemplo, o adolescente em diversos contextos, na família, na escola, no grupo, nos relacionamentos, são pontos importantes que a gente precisa colocar essas lentes para que a gente não tenha um movimento de reduzir o sujeito à depressão. A depressão é uma parte, pode ser uma parte, mas o que circunda essa patologia é muito mais do que necessariamente a doença. Por isso que não é indicado que a depressão ela seja cuidada apenas ao nível do medicamento, mas em outros olhares também. Porque o medicamento ele é algo específico, ele vai trazer alterações neuroquímicas. Então não vai trazer alterações na vida, porque alterações na vida é algo mais profundo, algo mais complexo. Ele está relacionado com muitas coisas. Por isso que a gente tem que ter esse olhar e também não estigmatizar o outro pelo estágio em que ele está inserido. Que é algo que acontece muito quando a gente vai fazer uma lente da mídia e vai fazer uma lente também das tecnologias, em que eu posso estar o mais triste possível, mais no estado depressivo, e que eu preciso colocar na internet minha foto sorrindo, né? E as pessoas vão curtir essa foto sorrindo. Então o que está acontecendo com a sociedade, a cultura, nesse estado atual? Em que, por exemplo, a escola ela é dona, inclusive, de modificar e cuidar totalmente do adolescente, sendo que essas estruturas de funcionamento são socioculturais, familiares, então é algo mais profundo. Então eu acho que a gente precisa entender e buscar compreender a depressão por além necessariamente de uma psicopatologia, mas que existem estruturas como correntes socioculturais, que nos constitui como seres e diz para que a gente seja de uma forma. A grande questão é que quando essas estruturas dizem para a gente ser de uma forma, às vezes essa forma não é nossa. E a gente é colocado numa caixa. Então que caixa é essa? Talvez não seja de cada um. Então talvez a gente possa pensar em construir nossas próprias caixas, nossas próprias formas de ser e nossa própria forma de interagir com esse mundo que se coloca na nossa frente.
Né? Você falou, essa palavra é muito completa, então é aquela coisa. Minha próxima pergunta seria a questão das redes sociais, mas você já falou, né? Que eu acho que a ideia é uma sociedade das aparências. Então, tá todo mundo feliz. Então você se sente na obrigação de estar feliz também. Você não se sente no direito de poder estar triste, porque é como se tristeza fosse uma coisa proibida. Então as pessoas não podem viver a tristeza. Então eu preciso estar feliz, aparentar estar feliz. Porque tá todo mundo feliz. Eu não posso estar de fora disso, né? Então, e sem falar na questão da instituição da família, que tá se perdendo para tantas outras coisas, principalmente as redes sociais, que aí eu acho que seria a minha pergunta, que seria o que se tu acha que as redes sociais leva ao isolamento das pessoas, principalmente dos filhos para com os pais, da família em si com a juventude. Vou te agradecer pelo questionamento, e acho muito interessante quando tu coloca que a gente não pode mais viver a tristeza. Olha o que tu falou, viver a tristeza, ou seja, a gente deveria ter a possibilidade de vivenciar essa realidade que se coloca dentro da gente. Mas no mundo atual que se coloca também em nossa frente, esse estado, importantíssimo inclusive para o desenvolvimento da identidade, da personalidade, ela é quase impossível. Então, quando a gente vai partir para essa ideia a nível da tecnologia, acho que a gente pode pensar que a tecnologia tem um serviço inacreditável. Né? Ela tem uma função, é uma função que a gente não vai conseguir mais mudar. A tendência é que se desenvolva, mas a tecnologia está no momento, os smartphones, os Facebooks, os Instagrams, todos esses meios de comunicação, é como se a gente estivesse numa relação não de utilização da tecnologia, mas da tecnologia nos utilizando, entrando dentro da gente, nas nossas veias, de tal forma que a primeira coisa que é pensada quando acorda é o telefone, e a segunda coisa quando é pensada quando dorme é o telefone. Então, é como se nós tivéssemos já nos tornados androids. Androids. Então, é como se a tecnologia fosse a raiz do próprio ser. Então, é como se ela entrasse dentro da gente, necessariamente, e ao invés de o coração fazer bater, é a tecnologia que faz bater. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia está tendo uma serventia, parece que a gente está sendo utilizada por ela, e isso está podendo ocasionar um distanciamento social. Então, a gente precisa também estar nesse movimento de, olha, a tecnologia ela tem uma serventia, mas também ela pode trazer alguns tipos de prejuízos. Então, a gente precisa estar nesse movimento de processo de consciência dessas estruturas. Porque a juventude de hoje não é a juventude de 20 anos atrás, não é a de 40 anos atrás. Então, novas coisas vão ficar surgindo. E como é que o sistema familiar ele vai estar se alterando frente a essas questões que estão se colocando na nossa frente. Né? Então, a própria família, modos de funcionamento familiar, do sistema familiar, ele se modificou. Mas aparenta que ele se modificou de uma forma a distanciar os seus próprios elementos familiares. O pai, o filho, a mãe. Então, a gente precisa pensar como é que essa tecnologia está entrando num local de vazio, em que a gente não está conseguindo mais interagir um com o outro de forma autêntica, e a tecnologia está ocupando um lugar que, por exemplo, as relações sociais eram para ter ocupado. Então, até que ponto a gente está utilizando essa tecnologia, ou essa tecnologia está utilizando a gente de certa forma? Se a gente fosse ampliar a questão de como é que o capital ele vai ver isso, a gente conseguiria ter um leque mais profundo e talvez outros questionamentos fossem surgir. Mas eu acho, vamos um ponto de cada vez, porque senão a gente amplia muito. Então, quem está aqui contribuindo também para o nosso debate é o companheiro Gleidson Góes, professor e integrante do FOJUCA. Bom dia, Gleidson. Bom dia, Randy. Bom dia a toda a equipe da Rádio Caleta FM, Elaine, Wellington, Edson, Manina, todo mundo que está no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caleta. Bom, Gleidson Góes, pela sua experiência com contato com a juventude, o que você tem notado em relação ao comportamento dos jovens aqui em nosso município? Bom, a gente tem uma juventude completamente sem norte. Essa é a grande constatação. É a juventude que mais é assassinada em todo o Brasil, que o Cabo Santo Agostinho é a cidade brasileira mais violenta contra jovens entre 12 e 29 anos. E às vezes, Wellington, a gente fica repetindo isso, essa ladainha,
E normalmente a sociedade, a gente diz assim, realmente é uma sociedade que é mais violenta, e praticamente pouca coisa é feita por parte da nossa classe política, por parte da própria a sociedade em si. A gente vai tomando isso como algo natural. Então a constatação é que existe uma juventude em algo semelhante a um corredor da morte, que não passa dos seus 29 anos, e que existe uma sociedade que ainda não conseguiu acordar para esse fato e agir de fato, sabe? A gente teve casos, inclusive, de jovens que foram assassinados no Cabo Santo Agostinho por causa de um celular. Recentemente a gente teve Felipe, com 18 anos de idade, que é do bairro São Francisco. Deixou a mãe sozinha, porque a mãe só tinha ele, né? Então, é um quadro de barbárie, de genocídio, de fato, nossa juventude. E isso é muito lamentável, e a gente pode, sem dúvida nenhuma, atribuir isso, basicamente, ao jogo de poder pelo poder que existe dentro de nossa classe política, que normalmente são pessoas mais velhas, mais idosas, que não estão muito preocupados com o futuro de ninguém, a não ser o seu próprio. Então, isso que está acontecendo aqui, com a iniciativa da juventude, do FOJUCA, do Centro das Mulheres, é uma maneira de a gente começar a alertar a sociedade cabense, né, para essa realidade. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta para o Wellington. Wellington, vê só, aqui no nosso município existem jovens na zona rural que estão com difícil acesso à escola por falta de transporte escolar. Isso vem gerando ansiosidade. Então, além do difícil acesso no nosso cenário urbano, qual é a consequência dessa ansiosidade? Isso pode ser estimulado e trazendo o isolamento, a depressão, por o aluno não ter ido à escola pelo difícil acesso. Isso traz depressão? Talvez a gente possa refletir um pouco sobre isso, mas no sentido... Tá funcionando? Tá sim. Mas no sentido de que existem questões que envolvem política e questões que envolvem a parte econômica, política e social. Então a gente vai partir também da ideia de que a depressão tem uma relação com a desigualdade sociocultural. Então tem uma desigualdade em que o sujeito ele pode estar num nível de desigualdade e diferença social, e que pode fazer com que ele tenha outros desafios para a vida. A gente não pode pensar a depressão como causa e efeito. Em que sentido? É a única causa que vai trazer a depressão, como um exemplo que foi citado anteriormente. Mas que existe uma multiplicidade de fatores, uma multiplicidade de ideias que podem fazer, e aí a gente tem que sempre colocar o podem como possibilidade, mas não como algo determinado, em que o sujeito pode vir a ter transtornos ansiosos ou transtornos depressivos. Então, as estratégias, inclusive para cuidar disso, também são milhares. A gente precisa, inclusive, pensar, e aí é algo que eu vou sempre pontuar, porque eu vejo que é importante, porque existe um movimento de reduzir o sujeito à depressão. Então o sujeito não é a depressão, ele está com a depressão. A mesma coisa da questão da tecnologia que a gente está falando. Então, quando a gente coloca que o sujeito ele é a doença, a gente reduz ele à doença. Então, quando a gente está nesse processo de desenvolver um pouco do conhecimento sobre isso, a gente vai pensar que existem múltiplos fatores. Um deles pode ser o fator genético, o fator social, os fatores relacionais, o como o mundo ele diz pra gente o que é que a gente tem que ser. E o jovem, a gente está com a temática hoje da adolescência. A adolescência é um período de constituição da identidade, de constituição do eu. Então veja, a gente está num processo de dizer para um adolescente que ele já precisa ser alguém e não poder experienciar o que a adolescência pode servir para ele. Então parece que a gente está sempre a serviço de algo que não é o próprio adolescente. Ao capital, por exemplo, em que é preciso produzir, e acaba que além sai do próprio sujeito para o mundo. Então a gente tem que estar nesse processo de realmente de questionar o que é isso que se coloca em minha frente, né? A desigualdade social muitas vezes ela não é compreendida. Então o Gleitson ele falou algo que é muito interessante: o genocídio da população jovem. Eu incluiria, se me permite, o genocídio da população negra e jovem. Sim. Porque aí a gente precisa, inclusive, colocar que essa lente da desigualdade social ela está delineada com a desigualdade de raça também. E se a gente for colocar gênero, danou-se.
Entende? É. Então, assim, quando a gente começa a colocar as lentes, as coisas vão se abrindo de tal forma em que ganha outras proporções. Então, por isso que eu questiono, a gente não pode limitar o sujeito à depressão. A depressão pode fazer parte dele, mas ele não é ele. Ele faz parte dele, como é que a gente vai cuidar disso frente a isso que está se colocando? Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que até puxando essa ideia de raça, gênero, a gente percebe que a depressão também pode vir de fatores que não só da família e da pessoa indivíduo, mas sim da sociedade e como o governo, o Estado, ele também tem influência aí, porque o genocídio da população negra é muito por causa, eu diria, responsabilidade do Estado, ou melhor, omissão dele, né, da responsabilidade dele. E aí eu vou para minha pergunta para Gleidson, que é qual a responsabilidade do Poder Executivo e Legislativo para promover políticas públicas, mas mais especificamente aqui no município. Né? Então, essa pergunta é muito pertinente. Eles têm toda a responsabilidade, porque eles foram instituídos pela sociedade para nos representar os nossos interesses. E recebem salários exorbitantes para isso. Tipo assim, enquanto a gente tem um jovem morrendo por causa de um celular, a gente tem um vereador que consegue receber mais de 13 mil reais, pelo menos dentro da licitude, né, dentro da legalidade, 13 mil reais. A gente tem um executivo que saiu de 17 mil reais para 25 mil reais. Agora, toda essa máquina pesada, caríssima, ela está servindo para quê de fato em nossa cidade? Se, por exemplo, na escola Tancredo Neves, desde 2015 a gente vem tentando pedir que cubram a quadra da escola, que inclusive para o cidadão que está ouvindo, o ouvinte aí, existe uma coisa diferente entre política pública e assistencialismo. O Cabo de Santo Agostinho, assim como várias outras cidades pequenas e socialmente pobre, porque economicamente a gente é muito rico, trabalha muito essa questão do assistencialismo. E a política pública é para garantir um direito que é universal para todo mundo e que vai estar disponível para todo mundo. Então, o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever do Estado, da sociedade, de todos nós, garantir que o jovem, a criança tenha direito a interagir com outros jovens na comunidade, que ele tenha direito a praticar esporte e lazer, que ele tenha direito à participação política, né, que ele, através dos grêmios, através da tribuna popular, que às vezes o Fojuca pede e os vereadores negam. Como negar o direito de... Sempre que o Fojuca pede fala na Câmara de Vereadores do Cabo, tem um presidente lá, sabe-se lá quem, que é dono da Assembleia Legislativa, ele está trabalhando para a gente, recebendo do nosso dinheiro, e aí o Poder Legislativo é que elabora a lei. Existe uma lei, por exemplo, que foi comentada aqui sobre transporte escolar, que já foi aprovada na Câmara de Vereadores do Cabo, que é para garantir o transporte escolar, inclusive para universitários. Só que isso não sai do papel. Por quê? É como se o Poder Legislativo e Executivo não tivesse muito interesse que os jovens se desenvolvam. Por que não quer que se desenvolvam? Porque vai tomar o lugar deles. Isso que a gente está fazendo aqui vai tomar o lugar dessas pessoas que estão acomodadas, envelhecidas, principalmente nas ideias. E viciadas ali. Muito obrigado, Idiane. Obrigado, Idiane e Henrique também estão no estúdio. Então, ali viciado. Então, o Poder Legislativo elabora as leis que tem que dizer o seguinte: todo mundo tem que ter saúde, não o vereador, o candidato tem que trazer remédio para minha avó, ou coisa desse tipo, entendeu? Todo mundo tem que ter um desfibrilador, um médico aguardando quando for uma questão de necessidade. Como a gente já teve diversos óbitos na rede de saúde municipal, por causa de falta de balão de oxigênio, desfibrilador, por causa da falta de ambulância. E a juventude, ela depende muito desses serviços públicos para poder ter um desenvolvimento mais sadio, porque ser percebido. Se ninguém se preocupa com a tua educação, porque tu não tem aula de informática na escola, não tem espaços para poder praticar esporte e lazer, se você não aparece no teatro para receber aplauso e aí levantar a tua moral, como é que você vai se sentir valorizado, né? Ninguém vê, né, o adolescente. Exatamente. Esquece, porque as escolas, que seriam os lugares que é para acolher ela, são abandonados. Elaine, outra coisa, um ponto muito importante que eu queria lançar aí para todos os ouvintes.
Às vezes, quando a gente defende um jovem que por circunstâncias da vida entra num caminho equivocado, vai roubar um celular ou vai vender droga, coisa desse tipo, existe um turbilhão de pessoas que criticam quem defende esse jovem por dizer que esse jovem ele não está assistido por políticas públicas. E aí a gente inverte os valores, sabe? Em vez de a gente criticar o vereador que está recebendo 13 mil, e todos os secretários, a prefeitura, o vice, enfim, a gente critica o cara que está morrendo. Então, existe uma inversão de valores aí, conflitante, que a gente precisa resolver para que essa falta de respeito para com a nossa juventude, inclusive a questão psicológica dessa juventude, ela pare, né? Ela cesse. Agora, para a última pergunta, assim, só para finalizar rapidinho, eu vou, né, uma pergunta para salvar, para perguntar quais são os meios para a gente sair disso, né? Tipo, tanto acho que na questão individual quanto na questão pública, coletiva. Bem rapidinho, eu acho que só para retomar e dar continuidade e finalizar de certa forma. 4 em 1. Veja só, quando a gente vai pensar em saúde, a gente vai pensar por além do lado biológico. Então, o conceito de saúde é biopsicossocial. Quando a gente está falando a questão do lazer, do transporte, da educação, a gente vai ter a ideia de que a questão da saúde não pode ser reduzida à questão biológica, né? Ela vai muito mais do que isso. Então, é importante que a gente coloque nesse sentido. E eu acho que, quando tu pergunta assim, o que é que a gente pode fazer, às vezes a resposta é um simples complexo. Quando a gente coloca aqui, ser o eu mesmo, o que é que isso significa? Né? O que é que isso pode significar? O ser o eu mesmo numa sociedade em que diz que a gente não pode ser o eu mesmo. Então, às vezes, a resposta para essa questão é um simples complexo. Né? Então, a gente, assim, além disso, existem algumas coisas que a gente pode fazer a nível, inclusive, de tentar transformar os meios sociopolíticos que a gente está inserido. Quando o Gleidson coloca a diferença entre políticas públicas e assistencialismo, é que a política pública está com a ideia de direito do sujeito. O assistencialismo está com a ideia de dar uma muleta ao sujeito. Então, assim, o que é que a juventude, mas também a sociedade de forma geral, ela pode olhar para essa realidade que está se colocando frente a esse genocídio que está acontecendo no município e assim se transformar frente a isso. E não culpabilizar o outro pelo local em que ele está inserido. Porque quando a gente diz que a culpa é apenas daquele sujeito que teve que roubar, a gente está reduzindo ele a um local de bandido. O que é esse bandido? O que é que levou ele a estar nesse local? Então tem outras questões que são anteriores à própria existência da gente. A gente apenas nasceu. E dependendo de como a gente nasce, vai ser determinado, ou vai ser um dos determinantes para que a gente se torne alguma coisa. Então talvez esteja por aí, né? Elaine. Não, Gleidson, você pode também colocar agora. Eu acho que a gente vive numa cidade muito cristã e a gente precisa ser o que um dos maiores líderes da religiosidade disse: amar o próximo como a ti mesmo. Isso serve para, às vezes eu vejo assim uma mãe dizendo assim: mas é as amizades que influenciam meu filho. A mãe do outro diz a mesma coisa com o teu filho. Então eu acho que é a hora de as mães se unirem, começar a dizer: e aí, como é que está o teu filho? Meu filho está assim, sabe? O que eu posso fazer para ajudar o teu filho? O que é que a gente pode fazer de fato, diretamente, ali na minha comunidade, com o meu vizinho, com aquele menino complicado? Pelo menos um conselho, sabe? Se todos os adultos que de uma forma ou de outra fazem uma crítica por causa de um comportamento inadequado de um jovem, vai lá nele, critica ele, para ele perceber que alguém se preocupa com ele e com ela. Então vamos lá. Acho que é o caminho aí para a gente poder ir salvando vidas. Chegamos ao final dessa entrevista. Obrigada, Wellington e Gleidson. Se pudesse, a gente contava bem mais, né? É um assunto que é muito amplo. Então, mas agora a gente vai ouvir a música Enquanto Houver Sol com Titãs. Juventude Antenada. Jovens unidos para um cabo melhor. Agora você
dois vão trocar o lugar aí, ó. Vem pra cá e eles dois vão sair. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança. Quando não está nenhuma ilusão, ainda de haver esperança. Cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Sem amor, sem direção, a sós ninguém. Não fica, ó, umas fotos aí pra registrar. Eu pensei que tem já no lado, assustei. Quer que eu quero conhecer mais o A forma de expressão. Como é que eu posso conhecer? Eu vou pegar o número. Olha, lembra do Gepsic, né? Que a gente quer uma Gepsicada aqui, ó. Vamos, quando tiver uma oportunidade. Se bater várias, se prepara. Ô, gente, menina, eu te convidei só por foto do Zap, fui. Você já está contratado. Você esqueceu. Eu convidei Rafa pro Pojuca, não foi tudo não. Tá vendo você? É porque são de mais mulheres no Pojuca. Oxi, sério? É porque ele é muito homem. Aí... Por isso que eu tô aqui, eu sou tipo cota de mulher. Só tem eu e Bia. Vou chamar mais povo feminino. Quando houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Quem é psicólogo gosta, né? Enquanto houver sol, quando houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Agora, quem assume a programação cultural é o Edson Gomes. Bom dia, pessoal, bom dia, galera. Estamos iniciando agora o Rap Rock and Roll Psicodelia Hardcore Raga, o nosso programa cultural do Pojuca. Eu sou Edson Gabriel, mais conhecido como Edson Gomes. E sou estudante de marketing e também tenho formação em design gráfico. Eu estou aqui hoje com Anne Raiz e Wagner Lenda, que são um casal de grafiteiros que moram em Ponto dos Carvalhos. Eu gostaria de direcionar a primeira pergunta. Anne Lenda, como é o posicionamento do grafite aqui no Cabo? Como é assim, a história? Qual o cenário que a gente aborda nas ruas? Eu gostaria de saber um pouco. Primeiramente, bom dia, né? O cenário cultural aqui no Cabo é um pouco difícil, né? Falando como mulher grafiteira, não tem muitos recursos, né? Na verdade, de ajuda comunitária. A gente faz grafite mesmo por amor, né? Porque se fosse depender de políticas para poder estar relacionando isso aí, não teria muitas condições. Olá. Bom dia. Meu nome é Lenda, né? A gente já está nessa correria aqui já faz 15 anos, tenho parceiros que há 20 anos também estão na cena aí, lutando por espaço do poder público. A gente sabe que é um direito deles de investir na gente, mas a periferia vem fortalecendo, ajudando a gente, observando nossas artes na rua, que a gente tem um contato diretamente com a rua. Os jovens, quando a gente está pintando na rua, passando a mensagem, eles chegam
querendo também fazer, mas no momento a gente não pode investir porque os materiais custam caro. A gente tenta passar uma coisa visual assim, para eles, uma mensagem através da arte. A periferia abraça nossa arte, nossa cultura, mas enquanto público eles fecham os olhos. A gente também faz um trabalho de revitalização lá no Parque dos Eucaliptos, onde é uma batalha imensa lá, que o povo ainda não tem a consciência que aquilo é da gente, e as autoridades também, em questão da segurança também, recriminam a gente, repreendem. A gente está correndo atrás aí de melhorias através disso aí. E enquanto os jovens estão procurando ocupação, a gente quer dar essa ocupação a ele através da cultura e do esporte também. A gente mexe com o esporte. A gente sabe que eles lá também estão procurando ocupação. Se você entrar lá no parque, você vai ver que eles estão procurando isso. Muitos criticam, dizendo que tem que ocupar eles, mas eles procuram ocupação. A gente já deu ocupação a eles, mas fecham a porta, porque quando eles começam a trabalhar, o poder público começa a trabalhar e não quer trabalho, quer deixar à toa. A gente já ocupou eles. Tem um centro cultural lá, que é fechado para a comunidade também, que eles ensaiam na praça. Tem no centro cultural para ensaiar lá o teatro. A biblioteca, raramente, informação. 6 ar-condicionado quebrado por falta de uso. A gente está correndo atrás lá de melhoria para a comunidade já nesses 15 anos. Se fosse para se envolver com outras coisas também, falta de oportunidade não é, né? Até hoje, tenho vários amigos que a cultura que eu faço, a arte que eu faço é contato com a rua. E falta de oportunidade não é. A gente quer estar persistindo nisso aí, que a gente gosta do que faz, a gente ama o nosso bairro, a gente quer ver a melhoria lá. É um pouco disso aí também. Assim, a gente sabe que cada grafiteiro tem o seu traço, o seu estilo. Ele tenta externar um pouco tudo aquilo que ele sente e demonstra isso através de uma arte visual urbana. E também, de outra forma, ele protesta, ele coloca no muro aquilo que ele gostaria de falar, mas ele faz isso porque ele tem uma identidade anônima. A gente sabe que tem os nomes. Por exemplo, alguns me conhecem por Med, eu já conheço você por Lenda e Anne Raiz. Esses nomes fazem com que a gente se oculte um pouco e seja mais ousado fazer aquilo que a gente não teria coragem de fazer diretamente. Pegando um pouco do gancho do programa anterior, do que foi citado, eu estava falando sobre depressão, sobre a tristeza, sobre essas coisas assim. A gente vê que a pintura e o desenho, que são as técnicas para o grafite, elas externam um pouco de autoestima, da pessoa poder desabafar, poder falar aquilo que não teria coragem. E eu gostaria de saber, assim, quais são os traços de vocês, como vocês demonstram isso nas suas artes. Bem, meu nome eu assinava Delta, aí meus amigos me deram esse nome de Lenda, eu comecei a botar Lenda. E eu tento passar nos meus traços assim. No começo eu não entendia bem, eu desenho desde criança, aí tive contato com a pichação, e através da pichação que eu conheci o grafite. E hoje em dia eu já sei manusear bem o grafite. O meu último grafite mesmo foi em protesto do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Sobre a política, a corrupção. A gente tentou passar um painel lá, a gente se organizou, vamos fazer um painel com tema de corrupção. A gente fez um rato lá, com um paletó, lá dentro do espaço público. E as pessoas começaram a olhar mais, acharam engraçado. A gente, quando faz uma coisa assim, um nome, algum 3D, um trançado, um estilo assim bem que o povo não entende, eles não param muito para olhar. Mas quando você faz um tema, algo assim, envolvendo uma palavra de ordem, algo assim. E é muito importante também esse lance da pichação assim na cidade. Muitos não sabem direcionar a pichação, mas
em relação ao protesto, o que a gente está passando hoje, tem um pessoal que sabe direcionar bem esse alvo. A gente é carente de várias coisas e muitos criticam esse lance da pichação, mas a gente, que é do meio da arte, a gente é contra muito esse lance do lambe-lambe, do papel, que está poluindo aí os espaços públicos, que não tem nenhum, uma coisa assim, uma punição para eles, né? Enquanto a gente faz, muitas vezes a gente está revitalizando. Ultimamente agora eu estava pintando o Titanic, que é um corredor lá, que a gente quer transformar o corredor cultural de Ponte Cavalho. E foi uma situação chata, porque a gente está 15 anos lá lutando por esses espaços, a gente não bagunça os espaços, a gente quer dar uma cara assim de cultura, uma coisa bonita, zelar a nossa cidade, e chega lá a segurança querendo bater, humilhar a gente já está cansado disso aí, e não tem nada a ver isso aí, a gente quer um apoio, a gente quer um incentivo, é isso que a gente conversa com eles sempre, a gente está pensando em incentivo aí de vocês. Muitos amigos meus já parou. Eu tenho um colega meu mesmo que anda de skate. Ele já é um finado, o colega dele é um finado. Mas ele representava o Cabo de Santo Agostinho aqui. Foi para São Paulo, para o Rio, andou no Nordeste. Ficou em segundo lugar. Por falta de incentivo também daqui. Mas ele chegou longe. Mas se envolveu com coisas assim que não devia, né? A gente sabe que ele também já tinha seu 30 anos assim, já estava bem maduro, mas enquanto ele estava jovem, ele correu muito atrás de várias coisas e as portas sempre fechadas para ele. Chegou nesse estado aí de se envolver com o que não prestava e acabou sendo vítima aí dessa sociedade aí, desse poder público que fechou os olhos. Não sei que bronca é essa, que não pode ser um secretário do seu gabinete ou mandar alguém lá desse poder público para olhar esses jovens que estão procurando ocupação. Não custa nada. Quantas pessoas tem na secretaria que não pode sair de lá para ver o que esses jovens estão precisando? Assim, eu lembro de uma cena, uma vez que a gente estava fazendo um trabalho em conjunto no Centro das Mulheres, por acaso. E teve uma abordagem não muito correta. A gente viu que foi altamente preconceituosa com uma coisa que dá uma melhoria para a cidade. Não teria um porquê daquilo, não teria porquê daquela confusão toda. E vocês chegaram um pouco atrasado, mas a primeira música que a gente colocou no nosso programa hoje se chama Gentileza, de Marisa Monte. E essa música tem um contexto atrás dela, que fala de um homem que morava na rua, que ele pichava muros, e suas pichações tinham frases de gentileza. Frases para animar o seu dia, para deixar o seu dia mais agradável. E chegou um certo dia, no caso, não foi Dorian, foi antes dele, apagaram tudo que eles escreviam. Rio de Janeiro. E as pessoas passavam e sentiam falta daquelas mensagens. Um bom dia traz uma diferença. Uma pergunta, se você está bem, isso pode mudar muita coisa, mas a gente não percebe. Mas a gente que faz a arte e o grafite, a gente sabe que a gente quer lembrar as pessoas de muitas coisas. E isso faz com que o dia fique agradável. Só que aqui no Cabo não temos espaço para isso. A gente sabe que quando quer fazer, tem que colocar a mão no bolso, tem que ralar, tem que dar a cara. Muitas vezes tomar banho de tinta, apanhar, por tentar expressar uma coisa boa ou por tentar ajudar as pessoas. Nosso programa já está se encerrando e eu vou somente deixar uma mensagem assim, no final. Tem algum evento, alguma coisa que esteja rolando, alguma oficina, porque eu sei que tinha oficinas para as crianças, não sei se ainda está ativa. Se tiver alguma coisa, quiserem deixar uma mensagem. No momento não, a gente tinha um espaço lá, mas por falta de patrocínio, o espaço fechou. Mas a gente estava dando oficina lá, com música, com rock, maracatu, arte. Mas chegava as contas lá, a gente não conseguia pagar porque era tudo voluntário. E tem uns espaços para isso aí. Vai ter um mutirão agora no Alto da Macaíba, dia 28, lá pro lado de Olinda. A gente sempre é convidado para estar pintando fora. A gente já fez muitos eventos aqui, chamou o pessoal também de lá para cá, mas hoje em dia a gente não está mais parado para isso aí.
por causa disso aí, por causa dessa repressão da segurança aqui da cidade. A gente é mais chamado para fazer trabalho fora do que dentro aqui da nossa cidade. A cena de lá, daqui da cidade é essa, no momento. Se a gente parar, já era aqui a cena da arte, da cultura. A gente está correndo atrás disso aí, de melhorias. Eu gostaria de agradecer. Bom dia a todas. No final, só queria lembrar que Wagner, Joy também tiveram presente no evento, né, da Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Pernambuco, que foi realizado agora, dia 15. Estiveram presentes lá no Parque 13 de Maio, com as crianças e os adolescentes fazendo justamente o trabalho com essa arte que eles têm, que elas têm, que é o grafite, que é tão importante também, né, para que as crianças e os adolescentes possam se expressar. Como ele disse no início, uma forma de protestar, de reivindicar, e nesse dia estávamos lá reivindicando pelo direito da criança e do adolescente, dizendo não à violência. Vai ter que ser mais para terminar. Vai agradecer, fecha o quadro. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa. E estamos encerrando e eu vou passar agora a bola para a Elaine. Estamos chegando ao final do programa, lembrando que estaremos de volta no próximo mês, na sexta, dia 30 de junho. E o nosso programa vai ficando por aqui. Lembre que o segredo de uma eterna juventude é se apaixonar-se por uma causa. A nossa causa é do Fajuca. Um abraço para todos e vamos à luta. Continue na Careta FM com Solange Lima, galera. Tchau, tchau. Continue ligado. Já, mais música. Careta FM. O Shopping Bolsa Dourada traz para você a terceira edição do Encontro de Noivas. Se ainda namora, se já noivou ou casou de mentirinha, o